Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 11. Assim está escrito: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. O escritor dessa epístola, ele, desde o primeiro capítulo, ele vem escrevendo a um tipo de irmãos que já estavam servindo a Deus, mas, pelo que entendemos aqui, eles estavam atravessando alguns momentos difíceis. Uns não tinham progredido na vida de fé para o completo amadurecimento, outros certamente começaram a ter algum tipo de dúvida, e estas coisas, elas sempre prejudicam quem está servindo a Deus. Tanto colocar em dúvida, quanto não se ater ou aprofundar para o crescimento espiritual, o aprofundamento do entendimento na palavra de Deus, para conhecer plenamente qual é a vontade de Deus para cada um de nós. E, portanto, as pessoas ficam somente pelas periferias, eles não se aprofundam na onde há necessidade. E a palavra de Deus, os tesouros estão escondidos nela. E nós só vamos descobrir quando tomarmos tempo com a palavra de Deus, numa vida de separação do mundo, do pecado, da carne, de tudo aquilo que não presta, uma entrega completa a Deus, portanto, uma vida consagrada, santificada, uma vida de oração, de comprometimento com a vontade de Deus e de contato diário com a palavra de Deus. Quando nós seguimos por este caminho, certamente o nosso entendimento vai ser aberto, porque nós vamos contar com a ajuda do Espírito Santo, que inspirou a palavra e que ele também dá a interpretação desta palavra para nós e revela os segredos que estão nela, que nós, humanamente, com o nosso raciocínio, podemos ler 10, 100 vezes, 1000 vezes, nunca vamos atingir. Mas quando estamos dirigidos pelo Espírito de Deus e passamos a tomar este tempo e buscar entender por onde ele vai nos conduzir, o nosso entendimento vai ser aberto, o nosso espírito vai se regozijar, nós vamos receber riquezas espirituais que estão inseridas na palavra de Deus, mas que num primeiro momento, sem um comprometimento, sem uma convicção diante de Deus, nós não conseguimos enxergar. Então, isso são coisas que elas acontecem na convivência, no dia a dia, no encontro, no relacionamento, na intimidade com Deus. Então, ele vai se revelando a nós à medida em que nós vamos nos aproximando do Senhor. O próprio apóstolo Tiago, ao escrever, ele disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, à medida em que nós temos demonstrado a disposição de conhecê-lo, de aproximar, de ter o comprometimento, Deus também assume este mesmo compromisso conosco, porque ele é quem motiva o nosso coração e cria este desejo de nós estarmos próximos. Por quê? Nesta comunhão com Deus, o Espírito Santo tem livre acesso e ele vai trazer informações e conhecimentos da palavra de Deus, que nós vamos ficar encantados, vamos ficar agradecidos, e aquilo vai servir como sustento, fortalecimento, encorajamento, vai aprofundar as nossas bases de fé, e nós vamos nos manter firmes diante de qualquer situação. Mas estes irmãos aqui, a quem o escritor escrevia, eles estavam, como eu disse no princípio, enfrentando uma certa dificuldade. Quem sabe
uma perseguição, uma ameaça, um contratempo, tantas dificuldades, tanto de fora quanto de dentro, estas situações, elas vêm para todos nós. Ninguém está livre disso. Há momentos que nós estamos alegres, felizes, rejubilando, parece que estamos andando pelas nuvens e é um contentamento só. Mas há outros momentos que nós estamos caminhando por vales, muitas das vezes entre pedras, com dificuldade, com lágrimas nos olhos, com tristeza no coração. Enfim, estas coisas acontecem. E quando ele escreveu esta epístola, principalmente neste versículo que li, ele diz o seguinte, que era desejo dele e é desejo de Deus para nós, que cada um mostre o mesmo cuidado até o fim. Nós temos por costume, quando algo é novo diante de nós, que nós estamos descobrindo, recebendo o entendimento, a revelação está sendo aberta para nós na palavra de Deus, nós temos o cuidado de sempre estar cuidando com prudência, com sabedoria, com temor diante do Senhor, interessado em aprender um pouco mais. Quando passa determinado tempo, parece que aquilo já vira uma rotina. E a rotina, ela é terrível, porque a rotina, ela tira a expectativa. E uma pessoa sem expectativa, ele não está almejando nada, ele não espera receber nada, então não tem expectativa. E quando nós vamos diante da palavra de Deus, nós temos que ter aquela expectativa de que Deus está nela. E Deus estando na sua palavra, cada encontro nosso com Ele será um novo encontro. Nós vamos receber de Deus novas experiências. Ele vai se abrir de uma maneira tão importante na nossa vida. Mas quando nós caímos na rotina, nós perdemos aquele cuidado, aquela atenção, aquela prudência. E o entendimento, ele vai ficando acomodado com estas coisas e já não vamos tendo mais aquele conhecimento, aquele crescimento necessário e vamos ficando como que raquíticos espiritualmente, deformados na fé e às vezes ficamos parados no meio do caminho. Mas o que o escritor diz é o seguinte, é que nós tenhamos o cuidado para não se deixar levar por esta situação e perder o encantamento, a alegria, o desejo de aprofundar, de conhecer mais, de ter uma experiência mais firme, mais profunda com Deus, porque Deus está disposto a se revelar a cada um de nós. Nós é que muitas das vezes não seguimos o caminho necessário para que esta revelação de Deus aconteça na nossa vida. Esta revelação de Deus não é revelação para sair contando e prometendo bênção para esse, para aquele outro, não. Essa revelação de Deus é para o nosso crescimento espiritual, é para o nosso aprofundamento. Porque o que nós precisamos está na palavra de Deus. Nós não precisamos nada do que está fora da palavra de Deus. Agora, o que está dentro da palavra de Deus, nós precisamos. E precisamos buscar. E, portanto, o conselho aqui é o seguinte, desejamos que cada um mostre o mesmo cuidado. Por exemplo, quando você, quando nós começamos a caminhar na fé, os primeiros dias que nós começamos a servir a Jesus, depois que Ele nos aceitou, nos recebeu, nos perdoou, como era o nosso ímpeto? Qual era a nossa dedicação? Com que prazer nós fazíamos as coisas? E abríamos mão de tudo mais para aquele momento com Deus. Fosse na leitura bíblica, fosse na oração, no jejum, na consagração, na participação, enfim, na obra de Deus. Aquilo foi nos fortalecendo e animando. E a palavra de Deus, ela diz que a vereda do justo, ela deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, até o fim, estas coisas devem continuar acontecendo. Mas, na realidade, o que acontece é que esse desenvolvimento espiritual, este aprofundamento, esse crescimento, é nos primeiros meses, nos primeiros anos da vida de fé, de comunhão com o Senhor Jesus. Depois, passado aquele tempo, parece que se perde
o encantamento, se perde a alegria, não se almeja muita coisa, do jeito que tá bom, e nós vamos vivendo assim. E ora nós estamos na montanha, outras vezes nós estamos no vale, há momento que nós estamos no momento festivo, de repente nós já estamos no momento de tribulação, de tristeza, e ficamos às vezes pensando se continuamos, se não continuamos. Mas a palavra de Deus diz para ir até o fim e mostrar o mesmo cuidado até o fim. Então eu preciso cuidar da minha vida com Deus. Você precisa, cada um de nós precisamos. Nós devemos estarmos atentos ao que diz a palavra de Deus, porque a nossa fé, ela não pode alimentar-se de coisas antigas. A nossa fé precisa alimentar-se da palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa. A palavra de Deus, ela produz vida, ela produz alegria, ela produz graça, ela traz libertação. Deus abençoe, Débora. Então, quando nós estamos atentos à palavra de Deus, servindo a Jesus com responsabilidade, com cuidado, porque servir a Jesus não é quando estamos reunidos juntamente com os irmãos, não. O nosso trabalho, a nossa conduta, a nossa comunhão com Deus é 24 horas por dia. Estando com Ele, estamos servindo a Deus. Longe deles, continuamos servindo a Deus. No trabalho, na escola, no comércio, na condução, onde quer que nós estivermos. Nós vamos estar sempre voltados para servir a Deus. Porque o que nós recebemos da parte de Deus foi algo tão glorioso, tão maravilhoso, que nós não podemos desperdiçar. Nós não podemos desvalorizar o grande amor que Deus demonstrou por cada um de nós, a ponto dele dar o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Então o sacrifício de Jesus é um sacrifício de um valor incalculável. E Deus coloca os benefícios do sacrifício de Jesus para a nossa vida, na salvação e no acompanhamento da mesma, de forma gratuita. Ou seja, Deus se coloca à disposição. Ele facilita todo o caminho para que nós sejamos atraídos por Jesus, salvos por Ele, libertos por Ele, servir a Ele e prometer a Ele fidelidade até o fim. Porque a palavra de Deus diz, aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Não é começar bem, não é chegar no meio da caminhada, mas é começar, prosseguir e terminar. É ir até o fim. Portanto, o escritor aos Hebreus disse, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. O fim ainda não chegou. Você ainda está aí vivo, eu estou aqui, nós estamos. Então o fim para nós não chegou ainda. Nós temos ainda mais uma caminhada. Não sabemos se de algumas horas, de um dia, de semana, de meses, de anos. Isso não compete a nós saber. O importante é saber que hoje Deus me dá esta oportunidade, como dá a você também, de estar vivo aí, de servir a Jesus, de adorar a Deus na beleza da sua santidade, de ter o mesmo cuidado, de ser temente a Deus, de ser alguém comprometido, não fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, fazer o melhor que estiver dentro do seu alcance, colocar a sua vida como tributo de gratidão a Deus. Ele diz até o fim, para a completa certeza da esperança. Porque nós temos uma esperança. E o mundo aí diz que a esperança é a última que morre. Mas a esperança do cristão não é esperança morta. Não é esperança que morre. Mas a nossa esperança, diz a palavra de Deus, a esperança é viva. Então essa esperança que Deus coloca no nosso coração, ela não morre. E a nossa esperança é de encontrarmos com Ele. E temos uma promessa de Deus que isto vai acontecer. Agora, se nós não continuarmos, não prosseguirmos até o fim, fazendo conforme é a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos perder essa esperança. Essa esperança não sendo alimentada com a nossa vivência com Deus,
ela vai arrefecendo-se, ela vai diminuindo. E há muitas pessoas que vivem mundo afora, já não têm mais esperança de nada. Mas nós precisamos ter a firme esperança. E essa esperança, ela é alimentada pela fé, porque nós esperamos aquilo que não vemos. Mas não é porque não vemos que a esperança não é firme, não é segura. Porque aquilo que Deus prometeu, nós temos que esperar com fé. E a fé não exige que eu veja o resultado final para poder crer. A fé me lança em crer sem ver a coisa. Mas crer, por quê? Porque foi Deus quem disse. E o que Deus diz é a verdade. Deus nunca vai dizer uma coisa que não seja verdade e que ele não cumpra. Tudo que Deus promete, ele cumpre. A palavra de Deus diz, pois todas as promessas de Deus quantas há, nele são o sim e o amém. Em outro texto diz, fiel é o que prometeu, o qual também fará. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus promete, Deus cumpre. Então aqui, o escritor desta carta, ele estava encorajando estes irmãos lá do primeiro século, que eles estavam enfrentando alguma dificuldade. E ele foi bem cuidadoso em relatar aqui o plano de Deus, onde é que Jesus se encaixa no plano de Deus. Ele é a expressa imagem do Senhor nosso Deus. A ele foi dado poder para sustentar e manter cada coisa no seu devido lugar. No capítulo 2, ele fala sobre o trabalho dos anjos e diz que Jesus é superior aos anjos. Depois ele vem dizendo sobre o sacerdote. Jesus é superior ao sacerdote. Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é maior que o sacrifício que era feito no passado. Jesus é maior que tudo. As coisas que foram feitas são como sombras, mas Jesus é o real. Ele veio, ele realizou tudo aquilo. Tanto é que hoje ele está à direita de Deus Pai, depois de ter vindo a esta terra, ter assumido o corpo, um corpo humano, ter sido entregue na cruz do Calvário, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias ele foi assunto aos céus e ele está à direita de Deus Pai. E de lá ele intercede a nosso favor. Então veja que bênção nós temos, porque Jesus fez tudo a nosso favor e ele agora está à direita de Deus, o Pai, intercedendo por nós. Então nós temos uma promessa de Deus gloriosa, porque o mundo jaz no maligno. Este mundo corrompido, perverso, mau, cruel, está destinado a manifestar nele a ira de Deus. Mas antes que chegue a este tempo, Deus abriu o espaço da misericórdia, onde ele dá oportunidade a todos de se achegarem a ele. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que o ímpio se arrependa, venha conhecer a verdade, seja liberto, seja transformado, receba a certeza de salvação, promessa de vida eterna, tenha no coração uma esperança viva e gloriosa da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós entramos por este caminho, nós vamos ter cuidado. Deus abençoe a irmã Ilza. Nós vamos ter cuidado, mostrar o mesmo cuidado. Nós não podemos descuidar, não podemos achar que a nossa vitória já está ganha, que nós já estamos salvos e que aconteça o que acontecer, nada vai tirar de nós isso. Não. Nós ainda estamos aqui. Nós ainda vivemos no corpo do pecado. Este corpo do pecado, ele é muito prazeroso. E se nós descuidarmos de servir a Deus, nós vamos abrir brecha para outro tipo de comportamento. E isso vai desagradar a Deus. Agora, o que o escritor diz é o seguinte: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado. Continue sendo zeloso, continue sendo fiel, continue sendo obediente, continue sendo submisso, continue colocando a vida em sacrifício, consagrando-a para Deus,
continue acreditando na palavra de Deus, continue buscando a Deus para uma comunhão mais aprofundada, um conhecimento profundo, uma experiência de vida com Deus. Ele se dá a conhecer, ele se mostra para quem se coloca diante dele. Ele diz, até o fim. Daniel, quando escreveu, ele disse, tu, porém, vai até o fim. Sabe, Salomão escreveu e disse, melhor é o fim das coisas do que o começo. O apóstolo Paulo, quando terminou a sua carreira, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, ele foi até o fim. Ele não parou no meio do caminho. Ele não desanimou. Ele foi até o fim. E quando olhamos a palavra de Deus, diz, aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Então é importante nós observarmos que não é simplesmente vir a Cristo, experimentar nos primeiros dias, semanas, meses, crescimento espiritual, abertura do nosso entendimento, e depois nos acomodar naquela situação e não buscar aprofundar. Nós precisamos ser levados ao amadurecimento espiritual. E isso vai acontecer enquanto nós estivermos aqui, vivendo nesta terra. Porque a cada dia, a palavra de Deus traz para nós um alerta de alguma coisa que nós precisamos abrir mão. De alguma coisa que nós ainda trazemos conosco, mas que não é aprovado por Deus. Então nós precisamos nos converter. E ao converter, abrir mão dessas coisas, abandoná-las e olhar unicamente para Jesus, ter o nosso olhar de fé centrado em Jesus, porque a palavra diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, quando olhamos para Jesus, nós estamos olhando para a frente e para o alto. Não podemos voltar a olhar para trás, a parar no meio do caminho, a tomar um atalho, sair do caminho que Deus nos colocou. Depois a gente volta. E se não tiver tempo? Se não houver mais oportunidade? Como é que vai ficar? Este povo estava correndo um sério perigo. Eles tinham tempo de fé que eles já deveriam ser mestres na palavra. Mas o que o escritor disse? Eles ainda precisavam de leite. Os primeiros rudimentos, as doutrinas básicas, aquelas coisas lá do princípio. É como aquela criança que cresce, vem a idade e não aprende nada. Você vê uma pessoa grande, você fala, puxa, mas essa pessoa está bem desenvolvida, tem um conhecimento profundo e por aí vai. Quando você começa a conversar, você vai ver, o pensamento é só de criança. Quer dizer, ela cresceu no tamanho, mas no entendimento não. O que acontece aqui é isso. A pessoa já estava há muito tempo servindo a Jesus. Jesus nunca fechou a porta para se revelar ao povo. Sempre que o buscaram, ele se deu a conhecer. E quando o escritor chega lá e diz, ora, pelo tempo que vocês estão servindo a Deus, vocês já deviam ser mestre. Vocês já deviam estar na condição de estar instruindo outros, orientando, ensinando, demonstrando. Mas, ao avaliar a conduta de vocês e o entendimento que vocês têm, é preciso voltar à primeira página do livro, porque vocês não aprenderam nada ainda. Então precisa novamente voltar lá, o ABCD, começar de novo, devagarzinho, com pausa, para ver se eles pegam o ritmo. Mas já é um prejuízo, porque quanto tempo já passou e eles ficaram estacionados? Então o que o escritor está dizendo é isso, é para que isso não aconteça. A palavra de Deus diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui não é nosso descanso. Aqui não é lugar para a gente parar. Aqui não é lugar para a gente se ocupar com divertimento, com atrativos baratos. Não. Nós estamos num mundo que está em um pé de guerra terrível contra quem demonstra fidelidade diante de Deus. O mundo faz guerra. Ele faz frente contra nós
para nos derrubar, para nos desanimar, para colocar dúvida no nosso coração. Então nós precisamos estar ligados com a palavra de Deus, com oração e comunhão com o Senhor Jesus, para que estas brechas não sejam abertas na nossa vida. E então aí nós vamos seguir, vamos adiante, vamos prosseguir crescendo cada dia um pouco mais, cada vez aproximando-se mais do Senhor. E à medida que vamos aproximando, novas experiências, o Senhor vai se revelando a nós. Às vezes a gente quer tanta coisa de Deus, mas a gente não quer ter momentos de comunhão com Ele. Não quer se ater à leitura da sua palavra, a uma vida separada. Nós queremos que as coisas caiam assim do céu para a nossa vida e que a gente se beneficie delas. As coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus, elas são buscadas pela fé, na oração, na leitura, no entendimento da palavra de Deus. E é assim o nosso progresso, ele vai sendo manifestado às pessoas. Eles vão olhando para nós, vão observando, olha, fulano começou tal tempo, já está um desenvolvimento, um crescimento espiritual, uma pessoa que tornou-se espiritual, tem olhos ungidos, palavras ungidas, palavra toca nosso coração. A pessoa quando conversa com a gente, parece que ela traz uma luz, um entendimento de alguma coisa que a gente tem dúvida. Por quê? Porque a pessoa está ativa, está servindo a Jesus. Deus abençoe a irmã Ivonete. Parabéns pelo seu aniversário. Então, é importante a gente observar estas coisas. Ele diz, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Não desanime, não se entristeça, não volte atrás, não fique olhando circunstâncias e comportamento deste, daquele outro. Se você olhar as pessoas e as dificuldades pelas quais nós temos que atravessar, com certeza vamos desanimar. Mas a palavra de Deus adverte que não é para olhar para as circunstâncias, é para olhar para Jesus. Quando nós olharmos unicamente para Jesus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, do nosso lado, à nossa frente, à nossa direita, à nossa retaguarda, não importa. Nós estamos firmados em Jesus, olhando para Ele. E quando estamos seguros no Senhor Jesus, Ele garante a nossa vitória. Ele dirige os nossos passos no seu caminho. O nosso coração vai se fortalecer. O nosso espírito vai se regozijar com as coisas de Deus, porque são elas que trazem alegria ao nosso espírito. E o nosso espírito, diz a palavra, é a lâmpada do Senhor. Deus se comunica no nosso espírito. Deus abençoe, irmã Marilu. Então, Deus se comunica no nosso espírito. Agora, nós precisamos caminhar. É bom ver uma pessoa ser usada por Deus, instrumento, pessoa ter a espiritualidade. Quando a gente observa, a gente olha, a gente vê, destaca esse, aquele outro. Isso é bonito. Mas a pessoa paga o preço. A pessoa se coloca na condição de ser submisso, leal, fiel e obedecer a Deus daquilo que Deus requer. Agora, se a gente viver no oba-oba, nós nunca vamos ter essa experiência. Nunca vamos ter nada para contar. As nossas experiências vão ser coisas antigas, vão ser coisas velhas, porque não tem nada novo. Agora, por que não tem novo? Porque Deus já deu tudo que tinha que dar para nós? Não. Deus já colocou tudo à disposição. Ele colocou à disposição, mas nós não fomos buscar. É como alguém diz, olha, tem uma encomenda para você. Você vai lá buscar essa encomenda. E você nunca vai. Quando é que você vai desfrutar dela? Nunca. Você não foi buscar. Agora, quem tem interesse, quem tem comprometimento, quem valoriza as coisas que recebe, ele diz, opa, vou lá buscar, vou agora mesmo. E estou na expectativa de que vou fazer bom uso. E a pessoa vai se desenvolvendo, vai crescendo espiritualmente.
E a cada momento que a gente vê, que a gente conversa, a gente avalia o progresso espiritual que a pessoa está tendo. Então, isso depende de nós. Não depende de um líder, não depende do pastor, não depende de você estar numa igreja para poder receber o ensinamento, para dali então, não. Você aí tem a sua Bíblia, você sabe ler, você sabe orar, você sabe como é que consagra a vida a Deus. Só depende de você assumir um compromisso. E quando você assumir este compromisso com Deus, as coisas vão se abrir para a sua vida, no sentido espiritual. As coisas vão melhorar. O seu entendimento, o seu conhecimento, a profundidade espiritual, a maneira de você olhar, a maneira de você ouvir, a maneira de você falar, a maneira de você sentir o coração, tudo isso vai ser impactado com a presença de Deus. E as pessoas vão notar isso. E as pessoas vão aproximar. E você não sabe por quê. É como Moisés. Moisés, depois de 40 dias que passou com o Senhor lá no Monte Sinai, quando ele desceu, o rosto dele brilhava. E as pessoas não podiam olhar para Moisés. Tal era o resplendor de Deus na vida de Moisés. 40 dias direto com Deus. Quando ele desceu, as pessoas não podiam fixar o olhar nele. É a mesma coisa a gente querer olhar o sol, quando ele está a pino, a olho nu. A gente não consegue. Assim é o conhecimento e a revelação de Deus àquelas pessoas que se dedicam a isso. Quando alguém olha para ele, a pessoa não consegue enxergar bem e ver algo assim glorioso, brilhante na vida da pessoa, parece um resplendor. É a manifestação de Deus na vida da pessoa. Então não é uma pessoa rancorosa, não é uma pessoa violenta, vingativa, maldosa. Não, é uma pessoa dócil, satisfeita, agradecida, sempre demonstrando generosidade do seu coração. Deus abençoe, Davi. Então é muito importante seguirmos por este caminho. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Você está mostrando o mesmo cuidado que tinha no princípio da fé ou não? Se você não está mantendo esse mesmo cuidado, a partir de hoje, assuma um compromisso. Leve as coisas de Deus a sério. Coloque-se com seriedade na presença de Deus. Ele tem muito a fazer na sua vida e revelar para você. Deus abençoe, Luci. Ele tem muito a participar, a fazer na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Então, esta revelação de Deus, ela virá no momento em que nós nos dispusermos a atentarmos para a palavra, para a oração, para ficar firme na presença do Senhor. Graças a Deus. Meu marido diz, quando temos sede, estamos longe do lugar onde não encontramos água, ficamos ansiosos para chegar em casa e tomar um maravilhoso copo com água. Assim é a palavra de Deus. Exatamente. É dessa forma. É criar a sede espiritual dentro de nós. E a palavra de Deus, ela cria esta sede. Quanto mais nós aprendemos, mais queremos aprender. Quanto mais Deus se revela, mais nós queremos buscar de Deus entendimento e compreensão. E isso vai promover o nosso crescimento. Nós vamos nos fortalecer. E a palavra de Deus diz que nós estamos aqui para sermos levados à maturidade até a estatura perfeita de Cristo. Quando chegarmos nessa estatura perfeita de Cristo, estamos prontos para irmos ao encontro dele. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos cada dia caminhando por um degrau. Deus abençoe a irmã Helene. Então vamos seguir por este caminho? Continue mostrando o mesmo cuidado, valorizando a tua salvação, sendo agradecido a Deus, confiando nele, não se deixando levar por nada. Deus abençoe a irmã Laude.
não se deixando levar por nada. Siga firme, siga fiel. Deus te ajudará. Ele promoverá o teu crescimento espiritual. Você vai experimentar coisas profundas e gloriosas de Deus na sua vida. Mas mostre o mesmo cuidado até o fim. Não pare, não se desanime, não olhe para trás. Siga para frente. Dificuldades e problemas serão vencidos pela fé. E o nome do Senhor será engrandecido através da sua vida. Querendo Deus,